Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, são 8h38 agora, a hora do gostoso café favorito, na manhã da sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Com prazer, nós estamos recebendo a juíza titular da segunda vara do trabalho de Volta Redonda, doutora Monique Kozlovski, e a neuropsicopedagoga, perita judicial, terapeuta Isabela Balodi. Eu quero dizer inicialmente bom dia para a doutora Monique Kozlovski, que já nos deu o prazer da visita ao programa há algum tempo e numa entrevista que teve uma repercussão fantástica nas redes sociais. Um ano depois, o YouTube estava publicando de novo as imagens daquela entrevista. Já tem alguns anos, né, doutora Monique? Tem. Prazer recebê-la, bom dia. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. A gente não sabe precisar há quanto tempo aconteceu. Eu também não sei, mas a repercussão foi muito grande, não é verdade? E é um prazer estar aqui de volta. Quero dizer bom dia a todos, né, que estão assistindo a gente. Que seja um momento que a gente possa estar aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema tão importante e tão contemporâneo, que é a síndrome de burnout. Bom, em primeiro lugar, gostaria de perguntar à doutora Monique exatamente isso. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela foi reconhecida em 2022 pela própria Organização Mundial de Saúde como uma síndrome decorrente de estresse não curável dentro do ambiente laboral. Então, hoje, para a Justiça do Trabalho, ela tem o status de uma doença ocupacional, que é equiparada a acidente de trabalho. Então, o que acontece quando a pessoa, através de laudos médicos e até mesmo na Justiça do Trabalho, uma perícia médica, ou de psiquiatria, ou até mesmo de psicologia, faz o enquadramento da doença, aquela pessoa passa a ter direitos tanto previdenciário, que a gente chama que é o benefício B91, que é o acidentário, bem como na Justiça do Trabalho, ela passa a ter o reconhecimento dessa doença e passa a ter estabilidade do emprego. Então, quando ela retornar da alta previdenciária, ela ainda tem 1 ano de estabilidade, que ela não pode ser mandada embora. O FGTS dela tem que ser recolhido regularmente, coisa que se fosse uma doença comum, B31, ela não teria o recolhimento. E o empregador, se comprovado judicialmente, seja prova testemunhal, aliado a esse laudo médico que constata a doença, o empregador pode responder por danos morais e danos materiais. Os danos morais, né, decorrente desse estado, já decorre da própria doença em si, e os danos materiais seriam os danos emergentes, que seria consulta, terapias, medicação. E, inclusive, se a doença não tiver uma decaída, vamos dizer, se não tiver uma plena recuperação, pode gerar até o valor de uma remuneração mensal de responsabilidade do empregador, cumulado, inclusive, com benefício previdenciário. Bom, a verdade é que esse tipo de mal que assola o trabalhador não é novo. Só que em 2022 que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Deixa eu perguntar para a psicopedagoga Isabela Balodi, como é que a gente descobre que tem um funcionário com essa síndrome? Bom dia, Dário, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez. Dentro daquilo que a doutora passou, algumas informações dos direitos, a gente observa aquele funcionário, aquele colaborador em cansaço extremo, fadigado, com repetição de comportamentos relacionado ao cansaço, tanto físico quanto mental. Então, assim, é bem importante que você tenha em mente queira ter uma qualidade de vida. Então, assim, eu preciso ter um bom sono, eu preciso entender se essas dores que estão aparecendo com recorrência, se é uma dor de cabeça de fundo fisiológico ou emocional. Então, assim, alguns comportamentos constantes e consecutivos, você pode estar tendo uma alerta com relação a isso. Bom, o trabalhador se sente assim. E qual é a providência que ele tem que tomar quando ele está com dor de cabeça, estressado no trabalho? Normalmente ele não vai ter vontade de sair de casa para trabalhar. A grande verdade é que quando ele está numa situação dessa, ele não quer trabalhar. Ele
pelo amor de Deus, eu não quero voltar lá no meu emprego. É uma luta incrível. Justamente ao contrário do que acontece com a gente aqui, vocês estavam observando o nosso trabalho aqui, eu, Sérgio Luiz, o Matheus, o nosso TI, a gente tem um prazer incalculável, um prazer sensacional de fazer o trabalho que nós fazemos. Então, se de repente um de nós começar a não querer vir trabalhar, etc., como é que a gente tem que fazer, quem que a gente tem que procurar para saber se é ou não é essa síndrome? Sim, nos bastidores ali, né, antes de nós entrarmos, a doutora Monique estava colocando essa situação. Um dos primeiros pontos é quando a pessoa não está satisfeita com o que faz. Né, doutora Monique? A primeira coisa, assim, doutora Monique, é isso, o cara não gosta do que faz. Eu acho assim, a gente tem que fazer um recorte rapidinho, vou tentar ser o mais breve, mais clara possível. Hoje até ouvi vocês comentando aqui enquanto eu estava escutando, que é o dia do filósofo, né? Então a gente tem um filósofo hoje que ele é pioneiro nesses assuntos, que é o Bicho Han, com o livro A Sociedade do Cansaço, e ele fala que a gente saiu de uma sociedade de organização, que é isso. O trabalho era bem diferenciado da sua rotina de casa. Era trabalho, casa, bem dividido. Com o passar do tempo, essa sociedade de organização passou por uma sociedade de desempenho, onde cada vez, até pelo sistema capitalista, você tem que produzir mais e melhor e com performance de produção. E aí que eu acho bem interessante que ele fala, de repente, esse trabalhador que está mal no trabalho, que não tem força para ir trabalhar, é pelo excesso de negatividade. Já tem uma ansiedade, já tem uma depressão, e ele vai pela linha contrária. Ele fala, não, é o inverso. É o excesso de positividade das redes sociais, Instagram, Facebook, e assim vai, que todo mundo vende uma felicidade plena, que não é real. E com isso, você vai se cobrando também um nível de felicidade inexistente, seja familiar, seja na carreira. Então, o Bicho Han, ele constrói um raciocínio muito bacana, ele falando o seguinte, que como você tem que produzir muito e melhor, algumas atividades não levam em conta as características daquele momento. E o que aconteceu com a gente nessa transição à pandemia, onde começou o home office. Então, cada vez mais o trabalhador hoje, ele fica trabalhando em casa e fica no trabalho com atividade de casa. Então, hoje há uma mistura. Ou seja, mistura muito. E além de não ser home office, você fica o tempo todo no WhatsApp. Então, você não faz a desconexão do trabalho, coisa que a sociedade organizacional tinha, aquela separação. Então, com isso, aumentou os casos desse estresse. Acho interessante falar que, estatisticamente, o TST já fez uma pesquisa, quem mais sofre desse mal, e aí nós estamos em desvantagem, somos as mulheres. Então, hoje, o número é de 60% de mulher para 40% de homem, estatisticamente. Que não quer calar, doutora Monique, é justamente isso. A estatística de hoje sobre a síndrome revela que quem sofre mais com isso é a mulher. E aí, de acordo com essas pesquisas, provavelmente é porque a maioria das mulheres tem aquela dupla, tripla jornada de trabalho. Além de ter o trabalho todo fora, casa, ainda tem o de casa, a maioria são arrimos de família, ou seja, mães solos. Então, essas pessoas adoecem mais. E nessa mesma pesquisa, as funções que trazem maior adoecimento são os bancários, em razão daquela cobrança excessiva de meta de produção. Sim. E pessoal que trabalha com operador de call center, operador de telemarketing. Então, são os pioneiros nesse ranking, vamos dizer assim, nesse ranking negativo, né? De maior número de doença e maior número de afastamento previdenciário. Bom, a grande verdade é que, inclusive, tem um meme, um vídeo que eu recebi na rede social, no WhatsApp, mostrando como acontece quando você cobre a sua meta. Eu ontem tentei achar, não achei no meu arquivo no celular, para mostrar para uma secretária do prefeito Neto, que eu brinco muito com ela. Além de ser secretária e tal, ela vende açaí, vende esfirra e não sei o quê, e tem meta para cumprir. Aí, quando ela atinge a meta, o patrão pede para
aumentar. E aí o que a gente alia sempre, lógico, o laudo médico, devidamente, né, diagnosticada a doença, mas geralmente quem adoece mais? Quando a empresa faz uma prática de assédio organizacional. O que a gente chama? O que é assédio? É uma cultura já institucionalizada dentro daquela empresa dessas metas. Vamos dizer, o que seriam metas? Metas, todo mundo trabalha com meta. Eu trabalho com meta, todo mundo trabalha com meta hoje. Mas a meta tem que ser aquela meta que é difícil de ser alcançada. E quando você faz um planejamento para o alcance, aí dobra a meta, é o meme, né? Aí dobra, aí já te descontrola, aí já gera ansiedade. Muitas vezes a empresa também não tem uma política muito clara do comissionamento dessa meta. Então, a pessoa espera ao final do mês receber um valor daquele cumprimento ou de venda ou de comissão, né? Dependendo do tipo de profissão. Chega ao final, ela tem um caderninho dela geralmente anotado ou no celular hoje em dia. Quando ela vai ver o contra-cheque, não bate, porque não há uma transparência no tocante ao pagamento dos valores a serem recebidos. E ainda a gente convive em alguns casos, como operadores de telemarketing, com uma fiscalização muito ostensiva do trabalhador no local de trabalho. Ou seja, limitações de horário para ir ao toalete, coisas que outras profissões não têm. Até pela razão do número de ligações que eles operam, às vezes ele tem que pedir autorização ao líder, ao supervisor, para que ele possa ir ou beber uma água ou ir a um toalete. Então, isso tudo vai gerando, né? Aí você junta a falta de transparência no pagamento, a falta de clareza nas metas, né? Ou o dobro da meta, a fiscalização excessiva. E o que a gente começa a reparar também, não sofre burnout apenas aquele que não bate a meta, que a gente podia ter isso na cabeça. A grande maioria é o contrário. São aqueles trabalhadores super eficientes que sempre estão com a meta batida e eles que geralmente adoecem por essa cobrança até mesmo interna e excessiva desse cumprimento dessas metas. É muito comum a gente ver, doutora Monique, o gerente de banco, por exemplo, ele infarta, não é? Quantos são aqueles que morreram porque as metas vão crescendo de tal maneira que ele não cumpre? Vendedor e mais o operador de telemarketing, que a doutora já citou mais de uma vez, e que é uma atividade de um processo de exaustão incrível, né? Apesar de trabalhar sentado, com fone no ouvido e tal, mas é um negócio desgastante, né? E eu acho também, como a Isabela tinha comentado anteriormente, essa doença deixou de ser uma doença normal para ser uma doença, acho que é uma doença contemporânea, vamos dizer assim. Quando ela fala que as pessoas geralmente, né, isso também é real, não estão trabalhando naquilo que elas querem. Às vezes também, eu até falo, não é uma escolha. Nem sempre todas as pessoas têm a liberdade de escolha, né? Então, toda vez que eu vou em colégios para adolescentes, semana eu fui fazer 2 colégios que eu gosto muito, que eu acho assim, a gente está aqui para tentar servir o máximo. Para falar sobre encontro com profissionais que vão chamando cada um de uma área, eu sempre falo para esses jovens, né, sobretudo pessoal de escola particular, vocês têm uma coisa que a maioria das pessoas que eu convivo no meu dia a dia, no meu trabalho, aquelas pessoas que vão buscar os seus direitos não têm, que é a possibilidade de escolha. Então, quando você tem a possibilidade de escolha, você tem a possibilidade de mudança. E quando você tem a possibilidade de mudança, você trabalha melhor, porque você trabalha naquilo que você ama. Porque vão ter dias difíceis, mesmo naquela profissão que você goste, que é escolhida. A grande verdade, doutora Monique, é que nem todos conseguem trabalhar naquilo que eles gostam, né? O meu sonho seria trabalhar na TV Globo. Vamos lá, os estudantes de comunicação hoje... vamos trabalhar na TV Globo, vamos trabalhar na televisão e tal. Mas quantos são aqueles que conseguem atingir esse ponto? Não. Aqui no interior, por exemplo, no rádio, eu tenho vontade de trabalhar no rádio. Há espaço para todo mundo? Não há. Então, o cara precisa fazer uma atividade, porque a gente precisa sobreviver. Quem precisa sobreviver precisa trabalhar. E vai trabalhar naquilo que aparecer. Tenta se adaptar. E aí... agora, por que chama burnout porque a é uma expressão, né, que traduzindo chama explosão. E aí explosão. Burnout é explosão, é quando é combustão, é quando já não está se aguentando.
A bomba. o copo entornou. E aí o que a gente verifica? Que isso vem do esgotamento emocional, porque muitas vezes a pessoa... Por que alguns, com a mesma carga de pressão, uns têm burnout e outros não? Porque isso é muito pessoal, né? Então, você tem a questão emotiva da pessoa, o emocional daquela pessoa. Você tem a carga de trabalho excessiva, a não valorização dentro do trabalho, aquela sensação de não pertencimento que a gente vê muito, que a pessoa parece que não pertence àquela equipe, tá fora, né? E ela tem que conseguir... Para manter bem a saúde mental no trabalho, você tem que pertencer àquela unidade produtiva. Aquela história, me mantenha fora dessa, né? Eu estou fora. E aí a gente tem ainda, para complicar, que ainda é uma realidade horrível de se falar, que é a falta de equidade de pagamento entre homens e mulheres ainda na mesmo cargo de chefia, no mesmo cargo de função. Não estou dizendo assim, em órgãos judiciais, concurso, não é nada disso. Na iniciativa privada, a gente vê uma discrepância salarial de mesma função todos os dias de 30% a 40%. Então, isso traz uma desvalorização, excesso de trabalho, ou seja, locais que tinham que ter 5, 6 pessoas trabalhando hoje, até por uma crise econômica, tem 2 a 3. Então, com isso faz com que você não consiga render o suficiente, trabalhe muito e não veja resultado. Eu acho que isso tudo impacta no final para essa síndrome. Doutora Monique Kozlovski, juíza do trabalho da 2ª Vara de Volta Redonda, com quem nós estamos conversando, ao lado da neuropsicopedagoga Isabela Balodi. Síndrome de burnout. Quais são os tipos de reparação que o trabalhador pode encontrar na Justiça do Trabalho? É o que eu falei um pouquinho anteriormente. Ele tem a estabilidade de 1 ano, então se ele for mandado embora após a alta previdenciária, ele tem esse período indenizado. O empregador pode responder civilmente através dos danos morais, danos materiais, que seria medicação, danos emergentes e consulta, e até mesmo se ele não tiver uma recuperação plena, um pensionamento ou limitado até o período da sua recuperação, geralmente de uma remuneração paga pelo empregador. Como é que o trabalhador consegue o diagnóstico? Na verdade, geralmente os trabalhadores, primeiro, eles vão até, fazem ou psiquiatra ou até mesmo com um psicólogo, conseguem laudos, vão até o INSS. Dizer, um psiquiatra ou um psicólogo tem que dar um laudo. Tem que dar um laudo, ele tem que estar fazendo um tratamento, terapias. Não é assim, qualquer... Porque pode ser uma coisa também momentânea. Então, ele tem que ter um laudo consistente até para um médico fazer aquilo que a gente chama de nexo de causalidade. Ou seja, verificar, e é muito difícil. Eu falo que os peritos têm uma missão muito difícil, porque essa doença ela é multifacetada, né? Porque geralmente quando a pessoa está mal no trabalho, geralmente ela também está mal na família, já tem um problema anterior que muitas vezes não é só o trabalho que causa o burnout, causas externas também. Às vezes o trabalho é apenas aquilo que agora está na moda falar, o gatilho. Então, às vezes o gatilho vem no trabalho, então o empregador não é totalmente responsável por aquela síndrome. Aí a gente chama que ele tem apenas uma culpa concorrente, que seria o que a gente chama de concausa, que é muito comum também na Justiça do Trabalho. Não ter o nexo positivo, mas ter o nexo de concausa. O trabalho contribuiu para todo aquele quadro. Isabela, diz uma coisa pra gente. Quando o trabalhador, então, se desesperar, entornou o caldo, não eu preciso tomar uma providência. Não é entrar na justiça. Primeiro tem que procurar um terapeuta. Na verdade, o primeiro cuidado que a gente precisa ter, como a doutora Monique colocou, o gatilho foi o trabalho, mas como que está a minha vida em si, a minha qualidade de vida, o meu dia a dia, o meu lazer, o meu apoio com a família, o meu desenvolvimento pessoal, enfim, eu preciso avaliar todos esses pontos, ter um controle disso. Se eu não tenho, perdi, eu preciso procurar primeiro um profissional, né? Eu indico muito ir ao psiquiatra ou ao psicólogo para que você tenha uma avaliação daquilo que você está desenvolvendo. E ali é feito alguns testes, algumas avaliações, escalas que a gente trabalha também. Eu, como neuropsicopedagoga, dentro da linha da aprendizagem, eu trabalho também com essas escalas e a gente começa a observar. Quantos pacientes que eu já peguei, eu encaminho
caminho, principalmente para o psicólogo, para TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é o que mais a gente observa, onde os psicólogos resgatam esse apoio e pode dar seguimento ao tratamento até chegar à justiça, sem precisar. Ou seja, se a empresa entende isso, a gente vai minimizar o trabalho da justiça. Mas ou seja, a necessidade de primeiro procurar um psiquiatra, um psicólogo, fazer um tratamento. Sim. A grande verdade é a seguinte: de repente alguém chega para mim e diz assim: Dário, você está precisando procurar um terapeuta por causa do seu comportamento. A primeira coisa que acontece é eu dizer: eu tô precisando, não. Ótimo. Eu tô ótimo, tô maravilha, tô fazendo o que eu gosto, não sei o que e tal. Muitas das vezes a pessoa não observa isso. Pois é, não. A pessoa sabe que está explodindo, mas aí há uma necessidade também de convencimento desse cidadão de procurar o terapeuta, né? Sim, e na terapia, Dário, eu posso dizer que muitas das vezes eu recebo crianças no meu consultório, porque eu atendo todas as idades, mas quando a mãe começa a contar a rotina daquela criança para a gente ajustar a terapia, eu observo que a mãe, às vezes, está inclusa nesses pontos que a doutora Monique nos colocou aqui. Quer dizer, aí você tem que tratar a criança e a mãe. Sim, e muitas das vezes eu encaminho, dependendo do que precisa, eu encaminho. Eu tenho colegas que eu indico, médicos também, psicólogo, que eu falo: olha, mãe, nesse momento eu preciso ajustar o seu comportamento, até porque se a família, a rede de apoio, né, quando se tem, não está alinhada ao tratamento da criança, como que a gente vai ter um bom desenvolvimento? Então, todo mundo nesse conjunto, como a gente já falou disso, né? É uma equipe, é um grupo de pessoas que precisa olhar para si naquela fala, cuidar de quem cuida. Doutora Monique, para a gente completar a entrevista, que nós estamos no finalzinho do programa, isso significa dizer que a perícia médica vai para a Justiça do Trabalho, mas nem sempre há comprovação de que o problema foi adquirido no trabalho, exatamente. Né? E aí, quando esse profissional ele procura anteriormente o INSS, e o INSS faz aquele nexo de reconhecimento como doença do trabalho, porque no processo previdenciário o empregador não participa. Mas se o INSS já reconhece que ele está doente do trabalho, o empregado já traz uma presunção para a Justiça do Trabalho que ele já está realmente adoecido. Então, que a gente chama na justiça, inverte o ônus da prova. Então, a empresa que vai ter que comprovar que aquele diagnóstico previdenciário está equivocado. Então, o ideal é que o empregado primeiro vá até a Previdência, reconheça o benefício que a gente chama B91, que é a doença ocupacional equiparada a acidente, que ele já vem com toda essa documentação, com todo o dossiê médico particular e mais o previdenciário, para que aí a empresa que vai ter que fazer a prova que ela tem um ambiente sadio, que o empregador ele está dentro daqueles princípios do ambiente laboral de prevenção e precaução. E eu gosto sempre de indicar, assim, já que a gente está falando para público em geral, livros que não são de direito. Para a pessoa, às vezes, ler e falar: nossa, eu tô com isso, né? E um é assim... A doutora poderia, inclusive, indicar algum livro sobre burnout? Algum filme? Tem vários. Doutora Monique, então vamos aproveitar, Dário. A doutora Monique tem o Clube da Monique, o Clube de Leitura da Monique. E eu gostaria que ela, já que vai indicar o livro, doutora Monique, aproveita e coloca esse... Pode, Dário. Pode, claro que não, pode. É um clube isso aqui é um programa de prestação de serviço ao público de um modo geral. E o que acontece? Eu acho assim, a gente na vida tem que se reinventar, né? Aí eu fui para a magistratura, depois, antes da magistratura eu também já dava aula, era professora em cursinho, ainda sou. Aí eu falei assim, tinha um sonho de adolescente, que era ter um clube do livro. Aí depois de muita gente falar, você tem que ter, eu comecei o clube de leitura, já vai fazer uns 2 anos, que é no LFG. A gente cobra um valor mínimo, simbólico. É um curso lá na Vila, que eu dou aula preparatório para cursinho, para advogado, mas eu montei o clube de leitura lá, porque tem estrutura para gravação, porque o curso é online. É ali, do lado do 9 de abril, em cima do Clube dos Funcionários, 6º andar. Mas o clube é todo virtual. A gente faz os encontros toda
terceira quarta-feira do mês, de 7 às 8h30 da noite. É enviado um link, a pessoa participa de um grupo de WhatsApp. E aí, a cada mês, a gente lê um livro diferente, de literatura, de nacionalidade diversa. Eu escolho 3, a gente faz uma enquete, vota, lemos, e eu sou a intermediadora desse clube. E aí eu vou nas indicações aí por causa do nosso tempo. Não Aguento Mais Não Aguentar, é um livro que eu acho que é interessante as pessoas... Olha, gente, aí, ó, você que ficou interessado no assunto, Não Aguento Mais Não Aguentar. Tem um livro nacional que foi publicado esse ano, que não é literatura de ficção, mas eu achei que ele vai tratando exatamente quando começa, quando está no meio, quando estoura, que é Primeiro Eu Tive Que Morrer. Jesus amado. Primeiro eu tive que morrer, doutora? Da Portela. Eu acho que, assim, interessantíssimo, porque são livros, assim, que a pessoa, em algum momento da vida, vai se identificar. E aí, passando para as indicações dos filmes, a gente tem vários. Tem O Diabo Veste Prata, tem O Corte. O Diabo Veste Prada é bom? Fala sobre burnout, estresse no trabalho, esgotamento. O Corte. Nós temos séries, tem uma na Netflix, Recursos Desumanos. Recursos Desumanos. Nós temos na Apple TV Ruptura. E aí vai, a gente tem uma N variedade de a doutora falou que o seu clube de leitura é online. É isso. E toda terceira, quarta-feira do mês. Dia 21 de agosto, é quarta-feira que vem, é a terceira quarta-feira do mês de agosto. Então, como é que a gente faz para acessar esse clube? É só entrar ou nas redes sociais, né, do Instagram do LFG Volta Redonda, e lá tem todo o caminho, o procedimento para... E se quiser também por telefone, é só ligar lá para o LFG, também aparece no Instagram. Nós já postamos, Dari, marquei o programa Dário de Paulo, então os seus ouvintes que quiser ter acesso, o Clube da Leitura, que começa dia 21, já foi colocado. Esse mês a gente está fazendo leitura latino-americana, esse mês a gente está lendo Gabriel Garcia Marques, que é a Crônica de uma Morte Anunciada, é o livro do mês. Mês passado foi japonês, aí lemos mangá. No dia em que mataram o cara, Crônica de uma Morte Anunciada. Como é que era o nome do cara? Meu Deus, eu li esse livro. Leu? Eu li. Ele foi... A primeira frase do Gabriel Garcia Marques é dizendo o dia que mataram o cara. Exatamente. E todo mundo sabia que ele ia morrer, menos ele. Menos ele. E aí que é interessante essa abordagem dele, que é a omissão, né? O que a omissão pode fazer dentro de uma sociedade? Forte. Olha, forte, muito forte. Doutora Monique, prazer recebê-la. Acho que a gente vai ter que reagendar a sua visita aqui para a gente falar novamente sobre isso. Esse clube de leitura é alguma coisa nova no LFG, você encontra nas redes sociais, está no Instagram. Você que acompanha o Instagram do programa Dário de Paula, o LFG já marcou o Instagram do Dário de Paula, então você vai conseguir entender o que está acontecendo. E na quarta-feira que vem, dia 21, tem o clube de leitura durante o dia, né? É de 19 horas às 21h30, mais ou menos, online. 2h30. Suficiente para a gente fazer essa intermediação, que lá todo mundo participa. Mas eu tenho vergonha. Escreve no chat, né? O clube é livre. O clube a gente sempre pega livros pequenos, não calhamaço, porque o que eu percebi, né, na minha atuação, que as pessoas não estão lendo mais. Então a gente quer criar esse hábito de leitura. Aliás, doutora, desde que eu era criança, eu ouço dizer que o brasileiro lê pouco, né? E lê muito pouco. Se a gente vê a estatística de compra, né? Fechamento aí das livrarias. Quem conheceu a cultura de São Paulo, que era uma coisa maravilhosa, fechou a Livraria Cultura do centro de São Paulo. Tinha até teatro, né? Era uma coisa fantástica. Fechou. E nós estamos vivendo esse momento em que a gente vai perdendo espaço de leitura, né? E aí acaba que fica um encontro gostoso, porque todo mundo respeita uma opinião do outro. E às vezes uma pessoa enxerga um detalhe que a gente passa despercebido, né? Então, acho que o encontro é sempre... E é terapêutico. Eu brinco que o clube de leitura não é terapia.
Não é mas é terapia, terapêutico. E eu acho que quem está adoecido de burnout, eu acho que ele tem que encontrar aquilo que é terapêutico para ele. De repente é uma atividade física, de repente é uma aula de pintura, para você ter tirar um pouco do estresse, um relaxamento, um momento de prazer, vamos dizer assim. Isso aí. E aí eu acho que é muito importante, né? Olha, gente, nós conversamos com a doutora Monique Kozlovski, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho, em Volta Redonda, e a neuropsicopedagoga, que é perita judicial, Isabela Balodi, a quem eu agradeço muito e convido para um novo encontro. Daqui a um mês, acho que a gente pode se encontrar novamente aqui e voltar a debater esse assunto, porque poucas são as pessoas que conhecem. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Arraiada Associação Laços de Amor. Caldos, salsichão, doces, bolos, refrigerantes, pizza frita, bingo e pescaria. Neste sábado, das 16 às 22 horas, na Rua 52, número 8, na Vila, a Rua da Padaria Big Pão. Feito o jabá a pedido da Isabela. Ô, Dário, é só pra gente poder lembrar que a Associação Laços de Amor, presidente Alessandra Moraes, que é uma amiga, ali é fabricado perucas para mulheres, crianças, idosos com câncer, portadores do câncer. Sim. Não só portadores do câncer, mas mulheres que têm queda de cabelo, alopécia, elas podem estar procurando a associação e isso é feito de forma gratuita. E tem terapias, várias atividades, e eu sou uma participante voluntária nessa associação. Isso aí, um grande abraço. Um abraço. Dário de Paula, a sua manhã é sensacional.